pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo de qualidade para vocês, seguidores, profissionais da área de engenharia e de construção civil, na nossa edição especial na FEICOM Isso 2023. Mesmo, FEICOM 2023, Engenheiras Notáveis aqui no Lounge dos Influenciadores. E hoje a gente trouxe um convidado especialíssimo para falar com a gente um pouquinho da nova norma de garantia 17170, né? Essa norma que entrou em vigor aí em dezembro de 2022 e vem trazendo muitas dúvidas aí na cadeia de construção civil, né? Especificamente, vamos falar um pouquinho também, né, dessa norma com relação ao impacto na estanqueidade, né, Gi? Isso aí, como sempre, né? Estamos na FEICOM, um episódio especial, e aí a gente tem um convidado mais especial ainda. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, é extenso, gente. Vocês me conhecem, vocês sabem. Mestre, né? Todos foram aluno, quem então, não, né? Mestre, né? Nossa, que ensinou muito. Vou dar só uma palhinha, gente, porque depois ele vai continuar e vai contar aí para vocês mais. Bom, o nosso convidado de hoje, como a Marissa já disse, é mestre em engenharia, ele é diretor técnico internacional da Penetron, ele é professor no IDD também. Seja bem-vindo, Emílio. Gisele, um prazerzão. É um desejo que eu estou realizando. Eu queria estar aqui no podcast de vocês faz muito que tempo. legal. Não acredito. E uma das coisas que eu acho que é muito legal é você estar trazendo uma série de informações, né, de uma forma muito mais assim, inusitada, mas também bastante técnica. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, a gente vem acompanhando isso, né, de vocês, e muito parabéns para vocês. Acho que a iniciativa de vocês é grande e eu acho que tem alcançado muitas pessoas, né? E o tema que a gente vai falar sobre norma de garantia, né, que é uma coisa que aconteceu agora em dezembro de 2022, é muito recente, né? Na verdade, ele é uma adaptação do anexo D da norma de desempenho, a NBR 15575, que ainda está em vigor, né, mas que vai ser cancelada a partir de 180 dias da data de dezembro de 2022. Então, em junho de 2023 agora, o anexo D não vai mais existir, e o que vai existir na parte de garantias dentro da norma de desempenho vai ser essa norma que a gente está falando agora, que é a NBR 17170. Ah, que legal. Interessante muito, isso. Muito legal, Emílio. Olha, bem-vindo mais uma vez. E assim, o prazer e a honra é nossa, né? Como eu falei, você é mestre, a gente aprendeu muito e continua aprendendo, né? Muito aí com você. E é o que você comentou, com certeza está dando bastante confusão, um pouquinho de polêmica, né, Emílio? Essa norma aí. E como você comentou, ela deve cancelar aí o anexo D a partir de 180 dias, né, da vigência dessa nova norma. Um ponto interessante é que o anexo D, no caso da NBR 15575, era aplicado a edificações habitacionais. No caso da norma de garantia, ela é aplicada em todas as edificações, né, Emílio? Exato, e isso é uma coisa que amplia muito, né, o escopo da norma de garantia. Era necessário que a norma de garantia saísse da norma de desempenho, porque o pessoal estava confundindo muito vida útil de projeto com prazo de garantia. Uma vez que você tem documentos separados, né, isso faz com que você tenha muito mais clareza, isso principalmente na parte jurídica, né? Eu vejo muito bem um marco na norma de garantia que é passado, resolver as pendências do passado, principalmente pendências judiciais, né, e depois avançar para um futuro, que é uma coisa que também a gente quer conversar também, porque abre um nicho de espaço para muitos profissionais, principalmente na área de patologia, né, de engenharia diagnóstica também. Com certeza. Ô Emílio, então só para o pessoal se situar, né? O pessoal que já é da área, assim, muitos já conhecem bem, né? Tanto a relação de norma de desempenho, já ouviu falar, ou já participou, tem acompanhado aí o lançamento da de garantia. Daria para você dar uma palhinha do escopo dessa norma de garantia, o que ela traz, né? O que ela prescreve, só para o pessoal que acompanha a gente aí entender também. Uma coisa eu acho que é bastante importante, né, é que a norma de garantia vem com o objetivo de pacificar, né, uma série de pendências judiciais, principalmente na questão que a gente chama de vícios e defeitos de estruturas de concreto, né? E um ponto bastante importante, a palavra vício, né,
é uma palavra que vai ser substituída pela palavra falha. Então, hoje a gente está acostumado a falar em vício oculto, né, que é um termo que a gente acaba utilizando bastante, né? E a gente vai ter que reaprender, né, a utilizar a palavra falha, porque vício na área de juridiquês, ele significa uma outra coisa. Caramba, olha só. E por isso que na de garantia foi trocado o tudo termo. trocado por falha. Olha então só. você vai ter falha de produção e falha de uso e manutenção. Né? Legal. Então acho que são coisas bastante importantes, né? Porque assim, e uma coisa que eu acho que muda bastante é porque ele foca no proprietário. Né? Primeira vez que o proprietário ele entra como um agente interveniente, junto com o projetista e junto com o fabricante. Então, fabricante, projetista, está na turminha, né, do proprietário. Legal. Né? E do outro lado a gente tem os agentes produtores, né, que é a incorporadora, a construtora, às vezes a construtora também é incorporadora, né, e tem um prestador de serviço. Então eles são os agentes produtores e a incorporadora é responsável para dar a garantia. Né? Então esse é um ponto bastante importante. Separou bem as responsabilidades de cada um, né, Emílio? Perfeito. E o papel de cada um. Show de bola. Eu acho isso extremamente importante, né? Sim. Porque se você não tem ali um responsável, sempre um quer jogar para o outro, né? Então fica o verdadeiro jogo de empurra, né? Então com as responsabilidades definidas, então cada um vai ali se resguardar no seu escopo de trabalho, eu acredito nisso. Com certeza. Emílio, você até comentou, e é algo realmente recorrente, o pessoal confunde muito garantia, vida útil e vida útil de projeto. Será que você poderia, por favor, conceituar para a gente? Não, uma coisa eu acho que é bastante importante, né? É que assim, quando a gente começa a falar de vida útil, eu acho que a gente começa a falar em durabilidade. Né? Então a gente quer que a nossa estrutura dure a vida inteira, né? Dura pelo menos a vida que a gente tem trabalhado. E olhando pelo outro lado, a gente tem uma coisa que era o seguinte, né? A gente tinha a impressão que o concreto era eterno. E como um produto é eterno, você não precisa de manutenção. Verdade. Né? E essa foi a grande mística que a gente teve que quebrar, no sentido que a gente tem, né, uma vida útil. Né? Também das estruturas, As estruturas tem um término que é utilizado que é, de certa forma, definido pela vida útil. Né? E quando essa vida útil ele é projetada por um projetista, né? Então isso se chama vida útil de projeto. Então você tem uma série de medidas tecnológicas que são tomadas durante, né, o planejamento, o projeto de uma estrutura. Né? Então isso envolve uma série de vários profissionais. Então uma coisa que a gente sempre fala, durabilidade não é material, durabilidade era a especificação de um projetista. Exatamente, então, do sistema, né, projetado, é uma né, Emílio? consistência toda, né, de todo um trabalho de vários profissionais. Sim, então, quando você tem uma vida útil de projeto, ele define ali 50 anos ou 75 anos, né, que seria o limite superior que a norma de desempenho delimita, né? E vida útil, no fundo, é uma expectativa de vida. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, que a expectativa de vida de um brasileiro, né, é de 74 anos, né, 11 meses e 29 dias, que segundo a IBGE de 2016. Que precisão, hein, Emília? É isso aí. Né? Mas assim, isso não quer dizer que, né, com 74 anos, 11 dias e 30 dias, todo mundo vai morrer. Né? E é exatamente isso que eu acho que é importante a gente começar a entender, porque é uma questão probabilística. Né? Então, você se esforça para que tenha isso, mas se você não tiver manutenção, se você achar que as pessoas são eternas, né, você também nunca vai ter, né, a vida útil que você quer. Então, quando a gente começa a falar disso, na questão de prazo de garantia, né? Uma coisa você começa a entender que prazo de garantia não está relacionado com a vida útil de projeto. Né? Porque num primeiro momento, né, a primeira coisa, quando a norma de desempenho ela define 50 anos para a estrutura, 75 anos para a estrutura, né, a tendência é achar que isso também seja o prazo de garantia. Uhum. Né? Eu ouvi de muito executor, né, falando aí da nossa área de impermeabilização, que já estava se descabelando, achando que ia ter que garantir 20 anos, né, por alguns sistemas. E na verdade, assim, você tem que entender que existe um juridiquês aí que é muito importante.
né? Então, prazo de garantia, na verdade, ele é um período de tempo onde você tem, né, um consenso de que esse é o prazo onde a maior parte dos vícios e defeitos, falhas, né, ele vai ser, né, onde muda o ônus da prova. Acho que esse é um ponto bastante importante. Então, quando você tem um prazo de garantia de 5 anos, por exemplo, né, no primeiros 5 anos, quem tem o ônus da prova é a construtora e depois dos 5 anos, quem tem o ônus da prova é o proprietário. Entendi. Né? Qual que é a coisa mais importante nesse sentido? Né? Eu tinha falado de falha de produção e falha de uso e manutenção. Né? Então, o proprietário ele vai saber, é uma falha de produção? Né? Fui eu que produzi? Né? No caso, foi a construtora. Exatamente. Né? Então, nesse caso, não, eu não produzi, né? Mas se eu fizer uma reforma, aí sim, ele cai de novo nessa questão. Né? Agora, quando você tem uma falha de uso e manutenção, eu usei o produto ainda? Né? Não, eu não usei ainda. Né? Então, é uma outra situação. Né? Eu fiz a manutenção? Né? Eu não fiz a manutenção. Então, isso essas perguntas e respostas vão ser traduzidas exatamente nesse prazo de garantia. Né? Normalmente, antes dos primeiros 5 anos, a tendência é que a construtora é a responsável e as maiores partes das falhas de produção ocorrem antes dos 5 anos. Né? E as falhas de uso e manutenção ocorrem depois de 5 anos. Por isso que tem, né, esse equilíbrio entre prazo de garantia ser antes e depois de 5 anos. Mas aí a gente vai ver que, na verdade, a nova norma de garantia ela fala de 3 tipos de garantias, né? 3 tipos de prazo de garantia. 1 ano, 3 anos e 5 anos. Olha só. Então ela é subdividida. Olha só. Interessante. Era até uma dúvida, né? O que eu ia colocar aqui. O que é coberto pela garantia, né? O que é coberto pela garantia? Seria aí a questão, então, das falhas do processo construtivo? Seria isso, Emílio? Por exemplo, se a gente tiver falha de uso e manutenção durante esse período de 5 anos, não é coberto pela garantia? Ou é? Só para esclarecer. Sim. Sim. Então, essas são as perguntas que você vai fazer. Né? É uma falha de uso, né? Eu usei errado o produto, né? Eu não fiz a manutenção correta, né? Mas no fundo é bem interessante entender que a norma de garantia sempre vem em 3, né? Em triplas, né? Então, por exemplo, quando você especifica um produto, você especifica ou se ele é substituível, se ele é manutenível ou se ele é não manutenível. Sim. Certo. Né? Se você vai ver, por exemplo, você tem os prazos de garantia de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Né? Você vai ter na norma de garantia tabela 1, tabela 2, tabela 3. Né? Tudo está relacionado com 3. De certa forma, por quê? Porque propositalmente a comissão tentou simplificar, mas uma coisa bastante importante, né? Quando a gente fala o seguinte, tem passado e futuro. Passado é o quê? A norma de garantia entrou para resolver bastantes pendências, né? 90% das pendências, né, judiciais. Certo. Então você vai ver que ele não vai resolver, né, todas as pendências. Algumas coisas vão continuar sendo judicializadas, mas a maior parte, né, ele vai conseguir resolver. Esse é o passado. Né? A partir do futuro, eu acho que eu estava começando a falar, né? Cria um espaço grande para vocês, né? Engenheiros notáveis, tem um trabalho bastante grande, né? Nessa área de aumentar essa manutenção, porque o que a gente tem que começar a pensar é depois dos 5 anos. É depois dos 5 anos, é verdade. E como conscientizar o usuário disso, né, Emílio? Porque a gente vê muito, assim, não só pensando no usuário final, mas o próprio condomínio, né, muitas vezes não são técnicos, né, não conseguem ter tem essa dificuldade, né? Preciso, por mais que receba ali uma orientação, um manual, preciso executar alguns procedimentos de manutenção, contrata mão de obra inadequada, demora muito tempo para fazer, não registra. Isso é algo recorrente, né, que nós vemos aí, principalmente aí na parte de edificações habitacionais, né? Nesse caso, assim, eu sempre recorro, nas aulas a gente também faz isso, né? A gente faz uma comparação da engenharia civil com a medicina. Né? Então, uma das coisas que eu acho que fica bastante claro é o seguinte, né? O proprietário ele é leigo. Exatamente. Né? Então, ele não tem a parte técnica. Então, o que eu acho que ajuda bastante a entender, né? Imagina que a gente, né, faz uma comparação da engenharia civil com a medicina. Então, a construtora,
né, ela seria como se fosse um engenheiro obstetra que traz a construção para o mundo. Né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante vocês entenderem é que a construtora ela é responsável pelo parto da construção, nascimento da edificação. Legal. Né? Legal. Eu não posso vir depois de, né, meus 50 anos falar que, né, meu triglicérides está alto, ligar para minha mãe e falar o seguinte, né, me dá o telefone do obstetra porque eu estou com triglicérides alto. É verdade. E nesse sentido eu acho que é bastante importante, por isso que eu falo do futuro. Né, porque vai abrir uma série de oportunidades para patologista, para engenheiro de diagnósticos. Por quê? Porque, na verdade, né, eu como pai, de certa forma, de um filho, né, eu sou proprietário de um apartamento, por exemplo, né, quando eu tive meu filho, né, eu fui procurar um pediatra até antes mesmo do nascimento do filho. Por quê? Porque eu sei que eu não vou fazer um curso de medicina, né, para poder criar meus filhos. Exato. E eu vou me recorrer a um pediatra, porque eu sei que tem, entre aspas, uma construtora, né, que vai trazer o parto, ele vai ser responsável pelos erros do parto, mas eu tenho, né, um profissional que vai me acompanhar pelo menos nos primeiros anos, né, para fazer a carteirinha de vacinação, para fazer uma série de coisas aí que ajudam eu, como leigo, a ter argumentos técnicos contra a construtora, ou a favor da construtora, mas assim, porque aí entra, por exemplo, a tabela 3, né, da norma de garantia. Né? Quando na tabela 3, na verdade, ela mostra o seguinte, no ato de entrega existe uma coisa bastante importante. Você pode reclamar, lembra aquela pergunta que eu falei, você já usou o produto, você já usou o apartamento? Não usei. Então, naquele momento, eu posso reclamar de tudo que a gente chama de falha de produção, mas de falhas aparentes. Né? E está tudo descrito na tabela 3 da norma de garantia. Então, assim, a oportunidade vai surgir para engenheiros tanto para orientação e acompanhamento nesses primeiros 5 anos de vida da edificação, orientando aí, né, os síndicos, os condôminos, quanto também aí para o pessoal pós, né? Porque hoje pensa muito no pós e só na emergência, só na emergência. Né? Então, nesse ato de entrega, quer dizer, na hora do parto, quando, né, abre a barriga, né, faz a cesariana ou faz o parto normal e puxa a criança, né? Você vê que puxou a criança, a obstetra, ele pega e coloca na mão do pediatra. Já entrega. Já entrega o pediatra. Tipo, a minha responsabilidade era até aqui, acabou. né? Sim. Acabou. E aí, o que ela faz? Ela vai cuidar da mãe. Exatamente. A obstetra cuida da mãe. Isso é muito legal. Né? Eu gostei dessa analogia, muito E aí, muito esse é o ponto importante de você entender que vocês, como patologistas, vocês vão ter um mercado muito grande, principalmente, né, usando a tabela 3 da norma de garantia, no ato de entrega, porque você vai estar assessorando, né, o projetista, o proprietário. Né, naquele primeiro ato que é o mais importante. Que seria aí profissionais para orientar durante as vistorias até, né? Exatamente, no recebimento do apartamento. Muito legal. Né? Que é extremamente crítico. É algo que a gente até comentou em algum episódio passado, essa questão, né? Que muitas vezes o síndico lá leigo recebe, mas não está condizente, né? A RT, por exemplo, não está condizente com o que a pessoa vai fazer. Então, tendo um profissional lá capacitado, vai ajudar ele nessa questão. Olha, aqui você precisa pedir mais algumas coisas, né? Então, ter alguém próximo ali para dar o respaldo. Né? Com certeza. Emília, você comentou de 3 períodos de garantia, 1, 3 e 5, que a norma relaciona, né? Hoje a gente sabe que o Código Civil ele fala em 5 anos. Para a norma, com relação a esse 1 e 3, seria mais para sistemas e materiais de acabamento, assim, expostos, coisas que ficam mais... ou não, assim, só para a gente entender. A gente falou da tabela 3 agora no ato de entrega, né? O 1, 3 e 5 está na tabela 1 e tabela 2. Certo. Né? Então, vamos voltar, a gente fazendo na hora regressiva, né? Começou falando da tabela 3, que são as falhas aparentes no ato de entrega. Sim, certo. Então, assim, independente, né, do que aconteceu. Do período de garantia. Né? Lembra que eu falei que o projetista, ele fala de produtos substituíveis, manuteníveis e não manuteníveis? Sim. Né? Então você já tem aí uma escalinha que você já começa a entender, né? 1 ano, 3 anos e 5 anos. Quer dizer, 1 ano é aquele negócio que você pode substituir. Você tem que trocar mesmo, tem que né? trocar mesmo. O custo de manutenção é mais caro do que substituição. Legal.
né? Boa. 3 anos, né, seria alguma coisa que seja manutenível e 5 anos que seria alguma coisa não manutenível. Mas uma outra forma também de enxergar, a tabela 2 é mais ou menos nesse sentido. Né? Você legal. tem produtos que são substituíveis, manuteníveis, não manuteníveis. E a tabela 1, que é a mais importante, é que ela fala sobre solidez estrutural e sobre segurança. Importantíssimo, hein? Né? E aí entra, né, todas as prazos de garantia de 5 anos. Estrutura, fundação, contenção, segurança, seja ela na questão de segurança de você se apoiar numa parede, essa parede não cair. Entendi. Né? A questão de impermeabilização, que é a estanqueidade, que é exatamente o outro lado do nosso tema de conversa, né? Que na verdade a estanqueidade tá também, né, uma ligado questão ligado à durabilidade, né? Então, por isso está ligado à solidez estrutural e segurança também. Né? Então, isso também entra nos 5 anos. Então, na tabela 2, praticamente entra todos os que são de 1 ano e 3 anos. Então, você tem uma tabela bastante grande. E na tabela 1 entra tudo que entra de 5 anos. Entendi. Né? Então, você vê que o pessoal do comitê técnico, eles fizeram uma coisa bastante simplificada para ser fácil de entender, para tentar resolver todas as pendências passadas. Uma vez que você resolveu todas as pendências passadas, a partir daí você começa a pensar no futuro. Legal. Né? E aí talvez a gente tenha, por exemplo, um prazo de garantia de 10 anos, como acontece, por exemplo, na Inglaterra. Olha só, que legal. Pensou? Legal. Ia ser bem legal isso, né? A gente tem que melhorar bem o nosso mercado como um todo para chegar aí, mas exatamente. É possível, né, Emílio? Com certeza, com certeza. E, Emílio, com relação a esse prazo de garantia, né, independente de 1, 3, 5 anos, ele se inicia, né? A gente sabe que alguns sistemas, né, alguns serviços, eles são concluídos muito antes do término da obra, né? E muitas vezes o aplicador, o executor, ele entrega ali já o termo de garantia, né, da finalização do serviço para o construtor. Mas, segundo a nova norma agora de garantias, a garantia do construtor começa a partir do habite, né? E como que fica isso, por exemplo, no nosso caso, impermeabilização, né? Que muitas vezes o pessoal executa a impermeabilização e 2, 3 anos depois é que sai o habite, a obra é entregue. Como que fica isso? O aplicador teria que dar uma garantia maior ou como que seria assim? Eu diria que assim, né? Para obras novas, né? O início da garantia começa no habite. Certo. Né? E para obras existentes seria os 5 anos do termo de entrega. Certo. Né? Então, essas são as duas coisas importantes. Mas o que a gente está discutindo agora talvez seja na questão de obras novas. Né? Sim, então, exatamente quando o prestador de serviço, né, que está acostumado a dar um prazo de garantia de 5 anos a partir do termo de entrega dele. Né? E aí ele fala assim, não, eu entreguei, né, 2 anos antes, 3 anos acabou. Né? A parte importante da norma de garantia é que o foco agora é no proprietário. Né? Então, o proprietário é que vai enxergar os 5 anos de garantias. E quem vai dar 5 anos de garantias vai ser a incorporadora, não mais o prestador de serviço. Entendi. Tá, entendi. Né? E aí, nesse sentido, né, se a relação, né, era do proprietário direto com o prestador de serviço, continua como se fosse antes os 5 anos. Mas com essa relação vai ser do proprietário com a incorporadora, né, existe esse gap, essa diferença de 2, 3 anos que eu não sei como vai ser feito, porque eu já ouvi muita gente reclamar bastante de que tem que dar 7, 8 anos de garantia. Era o que eu ia perguntar, assim, como o mercado de impermeabilização, principalmente a execução, estava enxergando isso, mas ainda está bem confuso, né, Emílio? Está bem confuso, porque o que acontece, né? A incorporadora, ela vai ter que dar 5 anos de garantia. Imagina você como proprietário comprar uma casa e você receber um monte de termos de garantias. Verdade. Ah, não, esse aqui começou há 3 anos antes. Então esse você aqui só foi tem 2 dois, anos, eu só tenho 2 anos. É a mesma coisa, você comprou um carro, você quer 3 anos de garantia. Claro. Não, independente se a roda foi feita antes, se o motor foi feito antes. Não, quem me vai responsabilizar vai ser a montadora. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, vai ter um tempo de adaptação. Imagina a seguinte situação, né? O prestador de serviço bate o pé, eu dou 5 anos de garantia. A incorporadora vai ter que dar os 5 de qualquer jeito. Então, o que vai acontecer? Eu não vou contratar você e eu vou começar a aplicar o produto, porque aí sim eu dou meus 5 anos de garantia. Pode ser. Abre-se uma grande possibilidade, né, do pessoal começar a treinar mão de obra própria e começar a fazer.
Para poder conseguir dar esses 5 anos, consolidar 5 anos. Mas, de certa forma, eu acho que faz sentido, né? Quando você pensa que a garantia é pela visão do proprietário... Exatamente. Né? A partir do momento em do obras habite, novas, faz sentido o prestador de serviço falar o seguinte: eu também dou 5 anos de garantia a partir do habite-se. É uma coisa que eu enxergo assim, sabe, Emílio, pensando em tudo isso e no histórico que a gente tem aí do dia a dia, acompanhando algumas obras realmente novas, às vezes a gente vê alguns sistemas sendo danificados até durante a execução de obra. Não só a impermeabilização, mas diversos sistemas construtivos, né? Então, realmente é o que você falou, vai ter que ter um alinhamento, aí, um consenso entre as partes, né, para ver como que... para que possa ser atendido tanto o parâmetro normativo e, obviamente, a questão do que seja justo para o proprietário, né? Exato. Mas, de certa forma, também, aí, falando dos prestadores de serviços, né? Tinha uma dúvida bastante grande, por exemplo, quando você falou de danos, né? Durante a obra, por exemplo, né? Tinha um conceito de que toda vez que ele fosse reparar, ele tinha que dar uma garantia de 5 anos. Caramba. Né? Isso mudou. Né? Então, quando você tem um reparo a ser feito, né? O que se define é o seguinte: ou 90 dias ou o remanescente do prazo de garantia. Tá. Isso é ótimo, né? Também. Porque realmente acontecia isso. Nós que viemos, que nem eu, ainda estou na cadeia industrial, né? Então era muito isso. Eu tive um problema, vou precisar refazer o ponto X. Então a minha garantia começa a valer de novo a partir do ponto X, né? Então isso se falava muito mesmo. Muito bom isso, interessantíssimo. Então, de certa forma, eu diria que o comitê teve uma inteligência no sentido de abranger todos os membros da cadeia produtiva. Legal, muito bom. Né? Então, eu acho que, de certa forma, também, reparos durante a obra, aí é uma questão de uso, né? É uma questão de uso. Exato. Né? Então, é passível de ser cobrado pelo prestador de serviço. Claro. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, Gi, se quiser entrar um pouquinho aí na parte da... manutenção, né? Isso. A gente vai entrar agora... A norma, ela traz bastante coisa, né? Mas aqui a gente trouxe uma outra questão, que é com relação à manutenção. Essa nova norma, ela traz alguma recomendação específica para manutenção? A gente pensa muito no manual do proprietário, né? Quando a gente fala isso, que todo mundo entrega lá. E não sei, isso vai ser descrito nesse manual? Ela dá um modelo, alguma coisa do tipo? E uma curiosidade também seria se ela vai ter alguma relação com a garantia. Também. Com a garantia. Eu sei que atualmente a gente relaciona a manutenção muito com durabilidade, vida útil, ok, mas dentro dos 5 anos pode haver algumas responsabilidades de manutenção por parte do usuário para ele conseguir manter essa garantia? Uma coisa eu diria o seguinte, né? A norma de garantia, ele girou uma roda de várias normas aí, né? Que é a 57664, tem a 14037. No fundo, a gente está falando um monte de numerozinhos, mas na verdade são gestão de manutenção e como você descreve uma manual de manutenção. Né? E essas duas normas também estão em revisão. Tá. Então isso é uma coisa bastante importante porque está sendo adaptado no contexto da norma de garantia. Até a terminologia, né? Que nem a gente falou de falha, vício aqui, né? Exato. Estão mudando, né? Estão então alterando. você tem que entender que todas as normas estão mudando em função da norma de garantia, inclusive a norma de desempenho. Entendi. Né? Poxa, isso é muito bom. Inclusive a norma de desempenho. E nesse sentido, eu acho que é quando a gente começa a deixar de falar do passado e começa a falar do futuro. Né? E aí, nesse sentido, o que acontece? Né? Manutenção é uma coisa bastante importante, né? No sentido de que você precisa entender que existem responsabilidades. Então, voltando àquela comparação, né, da engenharia civil com a medicina, né, você tem aí um engenheiro pediatra. Né? O engenheiro pediatra, o que é importante do engenheiro pediatra? Não é só fazer a carteirinha de vacinação, mas ele ir lá fiscalizar que todos os carimbinhos estão sendo feitos. É um acompanhamento, né? O acompanhamento da criança, principalmente nos primeiros anos. Exato. Né? Esses primeiros anos da criança é fundamental, porque se você consegue corrigir, né, grande parte das falhas, né, nesses primeiros anos, você vai ter uma longevidade muito maior. Sim. E é nesse sentido que acontece, né? Por isso que você tem que fazer teste do pezinho, né? A mesma coisa vai ter um teste do pezinho para edificação, vai ter uma carteirinha de vacinação.
né? Muito E legal aí, isso. o que acontece? A 14037 fala como é que você faz aquelas tabelinhas, colunas, linhas da carteirinha de legal. vacinação. O controle do que foi feito, o registro, O registro, né, como é que vai Emílio? ser Show. feito, né? A gestão de como é que vai ser feito. E aí uma das coisas importantes, assim, né? O pai, ele é responsável para levar as crianças para a vacinação. Exato. Mas se ele tiver um apoio de um pediatra, é muito mais fácil. Hoje você vai encontrar, por exemplo, né, uma série de software de gestão de manutenção de edifícios. Muito legal. Né, você entra lá, você vai ter 3 ou 4, né, que o pessoal tem feito, e às vezes a própria construtora contrata por 5 anos, né, para o proprietário. Interessante. Ou 2 anos, 3 anos, para que ele se aprenda a trabalhar sobre isso. Legal. Eu tenho visto muito algumas construtoras fazendo esse movimento também. Isso é bacana porque é uma forma até de educar o proprietário, o usuário final, né, Emílio? Exato. Bem legal. Exato. E aí eu acho que entra a questão da manutenção, porque assim, do mesmo jeito que a gente contrata, por exemplo, um plano de saúde, né, todo mundo sabe que precisa ter um plano de saúde, porque na hora que você vai ter que precisar de um acidente, alguma operação, você sabe que você não vai ter esse dinheiro. Exato. Né? A mesma coisa acontece nas edificações, né? Sim. E aí eu acho que começa a ter, né, a necessidade de uma formatação de um plano de saúde para edifícios. E aí o que a gente fala do futuro, né? É que tenha uma seguradora, uma companhia seguradora que dê, né, toda essa assessoria financeira. Entendi. Isso Financeira. ótimo. É porque assim, no fundo, né, quando a gente fala de norma de garantia, a gente está querendo definir quem que paga, né? Exatamente. Pela falha. Exatamente. Quem que vai arcar com os Quem custos, que vai arcar né? com os custos. Nos primeiros 5 anos, a gente vai tentar forçar para a construtora. Mas depois dos 5 anos, se a pessoa não tiver, né, assessoria, a tendência sempre é que você, né, não fique, né, à mercê de ocorrer alguma falha, de algum acidente. E, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, aquele prédio que caiu lá, o pessoal já tinha até um laudo, já sabia o que fazer, mas estava guardando dinheiro para poder fazer a obra e caiu antes disso. Caramba. Complicado, né? Nossa. Você falou na questão de educar os usuários, mas eu acho que de uma certa maneira vai acabar educando todo mundo, toda a cadeia, né? O projetista já é o mais educado nessa cadeia que eu vejo, assim, né? Mas a gente ainda tem a questão de construtores, Aplicadores, empreiteiros. Então acho que isso vai ser uma maneira de educar o mercado, né? E isso seria o melhor dos mundos, na verdade. Porque se você for imaginar, é o seguinte, o apartamento, a casa é o bem mais valioso, né, que a pessoa vai comprar provavelmente na vida inteira dele. Exato. Às vezes ele trabalha a vida inteira para conseguir adquirir aquele bem, né, Emílio? Exato. Paga por ele a vida inteira. Então realmente é muito complexo. triste, assim, né? Não ter Então, essa nesse assessoria. sentido, eu acho que sim, né? E a própria Maria Amélia, ela coloca na primeira, no exemplo da construção civil lá na Inglaterra. Né? Lá existe uma instituição chamada NHBC, que é uma companhia seguradora que oferece, né, um plano como se fosse um plano de garantia, mas de 10 anos. Onde 2 anos seria pela construtora e 8 anos seria pela NHBC. Que é a seguradora, no caso. Que é a seguradora, no caso. Legal. Então, para a construtora é interessante porque aqueles 5 anos reduz para 2 anos. Aham. Né? E para o proprietário é interessante porque ele ganha os 8 anos aí, Como né? assistência, Como assistência. E o que é interessante nessa NHBC, que assim, ela é antiga, de 1936, né? Mas a partir de 1940 e pouquinho ela oferece esse seguro de 10 anos. Ela mesmo, né, começa a organizar uma série de normas, né, procedimentos na norma inglesa, para que os projetistas, né, tenham uma norma para cada tipo de equipamento, né, painel solar, né, portas. Então, ela começa a criar, incentivar as normas para os projetistas, começa a fiscalizar as próprias construtoras, né, e também, né, dá toda a assessoria na questão da manutenção.
Legal, Show de bem bola, legal. porque aí é uma parte imparcial, né? Acompanhando todas Sim. do ciclo de vida da educação. Ela rege todo mundo, né? Exato. Por quê? Porque assim, a gente sempre fala, a gente como professor, a gente sempre recebe aquela pergunta, né? Professor, ninguém está mais construindo mais prédios novos, né? Não tem mais pontes novas, não tem túnel novo, né? Como é que eu vou fazer? Não tenho perspectiva. Né? E a grande verdade é que é o contrário, né? Você tem perspectiva demais, porque você tem uma série, milhares de estruturas a serem mantidas, né? Exatamente. E esse é o grande mercado que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Por isso que a gente fala que essa norma de garantia, ela dá um marco para tentar resolver o passado e dar um passo para o futuro. E eu acho a dica que quando você vê isso é de você ter uma forma de financiar, né, esses uma companhia de seguros vai entrar nesse sentido. Então, quem garante aí no caso o prazo de garantia, né, é estranho pensar nisso, mas é uma seguradora. Olha interessante, só. Mas é bom, é muito bom mesmo. E quando a gente fala dessa mudança, norma de garantia e tudo mais, tem algum impacto para a cadeia envolvida? Por exemplo, vai ter algum impacto para o projetista, para os fabricantes de materiais? Eles vão sofrer algum impacto com essa questão da norma? Eu diria que assim, na minha visão, na verdade, né? Uma coisa importante é que quando você começa a definir que a manutenção é importante e o proprietário ele é um agente interveniente, né? Então ele tem voz, né? Nesse sentido, né? A norma, né? Como sendo um instrumento técnico, mas utilizado de forma jurídica, né? Começa a educar, como você falou, Gina, de que você precisa ter um instrumento para que você tenha, né? Esse protocolo. Certo. Né? Então, uma das coisas importantes também é o seguinte, né? Você vê que para os projetistas, para os engenheiros, né? A gente precisa de uma norma de manutenção. Exato. Né? Então, a gente desde uns 4 anos atrás, dentro do CT, comitê técnico chamado CT 802, que é uma iniciativa da Ucompat Brasil e do Ibracon, a gente tem feito uma norma de manutenção e reabilitação de estruturas de concreto baseada numa norma europeia chamada EN 1504. Nossa, que legal. Né, que dá, né, o desempenho dos produtos de reparo, o desempenho dos produtos de proteção, para que você faça a manutenção, você faça a reabilitação de uma estrutura. Então, acho que esse é um passo bastante importante, porque a ideia é a gente tenha um protocolo de como fazer a manutenção, porque a gente não tem isso. Não tem. É verdade. Exato. É verdade. O que tem na norma de manutenção são processos relacionados mais à parte realmente do proprietário, do síndico. De quem que é responsável. De quem que é responsável. Né? Ainda não tem a técnica no CES, né? Exato. Exatamente. E isso muda para esse pessoal? Por exemplo, eles vão ter algum tipo de mudança nisso? Os responsáveis, né? O próprio usuário, o síndico, os condomínios, eles vão sofrer algum impacto de mudança nisso? Ou eles vai ampliar, vai reduzir? Uma coisa que eu acho que é importante, né? É sempre você contextualizar, né, como é que funciona, para que a pessoa entenda por que é importante ela fazer manutenção. Tá. Né? E a 14037, né, que é uma norma que todo mundo não lê, assim, às vezes não lê direito, entre aspas, mas ele sempre fala o seguinte, a última parágrafo fala o seguinte, né, depois que você faz a intervenção técnica, você valoriza isso. Não sei se vocês lembram daqueles programas tipo Irmãos das Obras, né, que sim. o pessoal entra numa casa velhona, né, transforma o negócio e ele fala assim, ó, gastei, né, $50 mil aqui para transformar a sua casa, mas sua casa valorizou 200 mil. Né? Então valeu a pena porque você ganhou 150 mil. E isso a norma 14037 fala para você fazer, mas ninguém faz. Ninguém faz. Né? Que é o quê? Quanto que a intervenção técnica valorizou sua obra. Claro. Então quando a gente vai lá a gente fala nas nossas aulas, né, de patologia, né, que você precisa obedecer a norma 14037, é exatamente isso. Você tem que fazer que nem Irmãos das Obras, né? Eu fiz um tratamento de infiltração na garagem, aumentou 30% o preço do meu apartamento. Né? Qual que é o seu apartamento? 300 mil? Você aumentou 30 mil, aumentou R$100 mil. Né? Mas eu gastei 30 mil, então valeu a pena você fazer aquela trabalho. E isso é o que o síndico tem que enxergar, é isso que o
que o proprietário tem que enxergar. O pessoal enxerga só o custo, né? Ai, tá caro, não sei o quê. Só pensa ali no valor que tá colocando na ponta do lápis, que vai ter que tirar do bolso naquele momento, né, Emílio? Isso. E nesse sentido, você começa a ver que outras pessoas na área da construção civil, né, que fazem essa valoração, né, de um imóvel, ele tem que entrar. Quanto que custava antes e quanto que custou depois. E aí você começa a falar, não, eu preciso chamar um corretor de imóveis para fazer um trabalho de patologia. Porque ele vai olhar, tava meu imóvel com todas essas infiltrações, né, dentro tanto, né? da garagem, desvaloriza 30% o imóvel. Olha só. Né? Principalmente por quê? Porque daqui a pouco todo mundo vai ter carro elétrico. E com infiltração Imagina você colocar uma tomada elétrica 440 volts, né? Deus me no livre. meio de No meio da infiltração. infiltração. No meio da Vai você e o carro e tudo. Vai voar tudo pelos ares. Deus me livre. Bom, em alguns workshops foi mencionado a análise de normas internacionais e formas de garantia em outros países nesse CB, né? Para o desenvolvimento, dessa norma. Sim. Não, esse trabalho foi bastante intenso. Eu acho que por isso que eu achei muito interessante, porque eles conseguiram enxergar, né, a questão do passado e do futuro. Porque assim, você vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos de garantia em vários países. Né? Mas qual que foi a ideia principal? Vamos resolver o passado. Simplifica para 3. 1, 3 e 5. Né? O futuro. Vamos ver se a gente consegue, né, convencer uma companhia de seguradora, né, a AIG, né, tem uma série de Zurich, né, que são grandes empresas seguradoras que estão acostumadas a fazer seguros de obra de engenharia pesada, né, começar a encontrar nesse nicho de mercado. Não, vou começar também a oferecer isso, né, porque eu tenho hoje, né, engenheiras, né, notáveis que fazem esse trabalho. Acho que esse é o ponto importante, né? Porque quando eu conversei com o pessoal da seguradora, a Zurich e a AIG, né, por que vocês não oferecem, né, esse tipo de seguro, né, seguro-desempenho, né, na área de edificações? Simplesmente porque não encontra profissionais que façam isso. Caramba, olha só. Defasagem. Né? Que coisa, hein? Realmente, então, como o Emílio diz aí, muitas oportunidades, né? Para quem trabalha na área de engenharia e de se especializar, de ir para a parte de manutenção, de cuidar da saúde das edificações, né? De dar um apoio, uma assistência aos proprietários, usuários finais. Vai abrir bastante campo isso, né? E você falou uma palavra-chave, né? Se especializem. Isso, é importante também. Para ter aí oportunidades no mercado. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade agora. Qual é o país que tem o maior tempo de garantia nesse termo assim, de imóveis? Qual é o que tem maior? É que assim, o que acontece, né? Você tem uma série de coisas, por exemplo, né? Eu diria que o que se espelhou muito é a Inglaterra. A Inglaterra que tem esse de 10 anos, né, que eu falei que é 2 anos pela construtora e 8 anos pela NHBC, né? Mas os outros países, eles têm outro problema que é sismo. Verdade. Né? Então, quando você tem sismo, você tem exatamente o risco do negócio destruir de uma forma rapidamente. Né? Eu acredito que eles devam ter alguns parâmetros também, claro, né? Todos esses países que têm as garantias, eles têm parâmetros lá para ir garantindo, também não é só garantir, né? Eu entendo isso também. E eu acredito que nas regiões de sismos, aí é pior ainda, assim, por interesse da seguradora, não é muito, porque se acontece, é meio complicado, né, Emílio? É meio complicado. Porque uma coisa, por exemplo, né, o nosso que tema tá é sobre controle, tema né? de garantias versus estanqueidade de estruturas, né? Sim. E uma coisa que eu acho que a gente estava, de certa forma, está falando de estanqueidade à água, né? Sim. Mas, na verdade, estanqueidade é um termo usado também para fogo. Sim. Né? Então, sim, você precisa ter estanqueidade para ter compartimentação, para que um fogo não vá para andar para o outro ou para o apartamento do lado. Então, esse termo de estanqueidade é basicamente o seguinte, né? Ou o fogo ou a água que deteriora aos pouquinhos, né? Sim. Ou a fogo que deteriora de uma vez só. Para o fogo é mais fácil da seguradora calcular, porque no fundo ela vai calcular quanto, né, de material que possa queimar tem lá dentro, né? O qual que é a compartimentação, uma série de coisas, e ele calcula isso. Então, quando você acontece, né, uma deterioração rápida, seja ela fogo, seja ela sismo,
para a seguradora é fácil calcular. O problema é quando é uma deterioração muito lenta, como a carbonatação, reação ao álcool agregado, ataque de cloreto, porque é um negócio que a gente ainda não conseguiu transformar isso numa equação matemática. Para prever ali quanto tempo esse processo vai levar para destruir, né, e por aquele vezes elemento. não aparece assim tão rápido, né? Exato. Verdade. Então, uma das coisas que eu acho que é importante, né, e a gente brinca também com os alunos, né, é o dia que a gente conseguir transformar a carbonatação e o ataque de cloreto e a reação ao álcool agregado em uma equação matemática, Vai ser um A pouco gente mais resolve os fácil. nossos problemas. acaba com os né, nossos problemas. Mas aí vem outra coisa, né? A questão da proteção passiva também contra incêndio. Né? Então também. são 2 pontos que, assim, eu não vejo muita abordagem também quanto a isso, pelo menos aqui nacionalmente, né? Mas sabe por que é importante você ter uma equação matemática? Porque você consegue valorar isso. É. Né? Então você falou, no fogo você coloca uma proteção, uma proteção passiva. Isso. Aí você desconta ali. Exato. E vai descontar no mais seguro. Fácil. É. É muito mais fácil. Agora, se você não consegue calcular, planejar, estimar, né, tanto em tempo quanto em custo, aí fica difícil, fica bem A difícil. questão toda é quanto custa e quem vai pagar. É. A norma de garantia é exatamente isso. Né? Ele está pensando no passado e agora tentar pensar no futuro. Né? Então, se você sabe como calcular isso, como transformar isso em custo, em quanto que você vai pagar de seguro, fica muito mais fácil, né? Até pro proprietário entender. Né? Meu imóvel aumentou, valorizou tanto, mas o meu seguro, por exemplo, né, estou pagando mais caro, né, porque eu não tenho uma manutenção, eu não tenho as engenheiras notáveis lá dando assessoria para mim, né, para ter a minha estrutura manutenível, né? E aí você paga um seguro maior, né, por causa disso. Já deixando a dica aí, ó, vamos estudar a equação da impermeabilização, vamos descobrir ela, né? Que ela não está descoberta ainda. Gente, mas muito legal. Eu acabei Show fazendo a de minha bola. última pergunta de já, curiosa, já, né? Ó, já englobamos aí. Englobamos a última parte. Emílio, nossa, muito bacana, assim, e muito esclarecedor ter aqui você conosco aí, né, dando uma palhinha, né, uma aula, na verdade, Sim. com relação à norma de garantias, que ainda é algo muito nebuloso, né, para a maioria dos profissionais aí. E é o que a gente comenta sempre, né, nos nossos episódios, nos nossos conteúdos e publicações. Não tem jeito, é se debruçar e estudar, né? Estudar a norma de garantia, estudar todos os envolvidos, todas as questões aí, e a gente se preparar aí, porque assim como a norma de desempenho gerou, né, uma movimentação e uma mudança em alguns setores, com certeza de garantia e com essa revisão das outras que a garantia puxa, vai ter a gente tem que se movimentar, se atualizar, se preparar e buscar conhecimento de saber o que está acontecendo, né, Emílio, no mercado. Não, perfeito. E uma das coisas que eu acho que também é importante destacar no caso é um outro movimento, né, que é um código internacional de edificações existentes, chama IEBC, que legal. né, International Existing Buildings Code, né, que é na verdade, né, é um protocolo, né, para estruturas existentes. Legal. Olha, que legal. O que você faria, né, depois dos 10 anos, que não tem mais uma companhia Nossa, que de bacana. seguros para ser feita. Seria assim, para estrutura idosa, né? Vamos dizer assim. Isso. Seria como se fosse um engenheiro geriatra aqui, né? Legal. Seria um engenheiro geriatra que vai fazer retrofit, vai fazer estrutura, não só retrofit, mas assim, ele dá todos os parâmetros para o projetista fazer, né, o cálculo de cargas de estrutura, né? Então, é o que a gente chama de reparo para reparo, né? Sim. Legal. Se tem necessidade de reforço ou não, avaliar estruturalmente. Exato. Legal. Exato. Show de bola. Importantíssima essa dica Bastante. aí. Mais uma dica aí pra gente. A gente sempre as dicas, né? E a gente está trazendo aqui, então, existe uma norma chamada ACI 562, que a gente está tentando trazer junto, né, que é dessa IEBC, do Código Internacional de Edificações Existentes, né, que, de certa forma, está regulando nos Estados Unidos, né, todas as estruturas existentes.
Legal. Nossa, que isso é legal. bom. Isso então já é Já usual, lá já é Já praticado. assim, é desde 2021, então também é novo lá Também é novo lá tá. também. Também é novo lá. Então, você vê todas aquelas instituições de reparo, e a ICRE, a ACI, né, todas se juntaram para falar o seguinte, não, uma coisa é você construir e reparar, a outra é você fazer o reparo do reparo. Verdade. É diferente, são coisas diferentes. E muito mais delicado, né? Você já está corrigindo algo que, assim, está mexendo em algo que já foi corrigido, né? Há algum tempo, então é complicado mesmo. Bom, a gente sempre gosta de pedir, né, para o nosso convidado sim. deixar aí uma frase ou um conselho para a galera que está nos escutando aí, né? recado, Emílio, o que você deixaria de recado aí aí? para os engenheiros que já estão atuando, projetistas, os novos que estão chegando? Assim, como a minha vivência foi muito na área de fabricantes de produtos químicos para construção, né? A gente sempre falava que eu atuava como se fosse indústria farmacêutica, então eu fazia remédios para estrutura de concreto, né? Mas uma coisa que eu sempre falava também, né? Quem cura a paciente não é o remédio, é o médico. Né? Então mesmo. vocês como engenheiros notáveis, né? Na hora que vocês enxergam nós como indústria farmacêutica, eu enxergo vocês como médicas. Né? E na verdade quem está curando é os profissionais que são vocês. Que legal. Isso Amei é a muito mensagem. bom, adorei também, hein, pessoal? Então, muito legal. procurem os médicos da engenharia, né? isso Qualquer aí. necessidade, procurem os médicos e eles orientarão os farmacêuticos específicos para tratar as doenças aí. Com certeza, cuidar muito aí da saúde das nossas Exato. edificações, É por né? isso que chama patologia de obras civis, né? Exatamente. Minha formação aí, ó. A Gia é especialista. Eu sou já da na parte de área. patologia. Emílio, brigadão mais uma vez, tá? Imagina, foi um prazer. O prazer foi nosso e com certeza falaremos muito mais, que o Emílio Sim. cara, toda fera. vez um bate-papo mestre. com ele é uma aula, né? Exato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, né, nesse episódio especial da FECOM. Exato, nossa, assim, é uma honra, né? Uma honra e assim, e um alcance bastante grande também nesse sentido. Então, muito obrigado, Engenheiras Notáveis, né? E um abraço para todos que estão ouvindo a gente aqui. Show de bola. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Tem, Sim, verdade. com certeza. Não vai faltar oportunidade. Não mesmo. Emílio, você gostaria de deixar as suas redes sociais ou da empresa que você trabalha para o pessoal seguir, né? Também acompanhar, aprender com vocês um pouquinho também? As redes sociais... Desculpa, Instagram, LinkedIn, o que você quiser para o pessoal achar pra te vocês, seguir achar. vocês. Eu vou colocar o site da Penetron, né, que é o Certo. penetron.com.br, né, que é nossa fábrica aqui no Brasil. Né? É que na verdade eu trabalho nos Estados Unidos, né? Não é no Brasil que eu trabalho. Olha só, que chique. O convidado internacional, olha internacional. isso. Por isso que você deu uma sumida, né, Emílio? Por isso, A gente viaja bastante, a gente viaja bastante. Legal. Show de bola. Então fica aí o contato da Penetron, né? O site, também as redes sociais, aí também, né? Não sei se a Penetron tem também, @Penetron, né? Tem o Instagram, né? E sigam também as Engenheiras Notáveis, né? Exatamente, aí, @Engenheiras Notáveis. Isso aí, não perca aí os nossos Deixa a episódios sua. e conteúdos. @Menezesmar. É isso aí. Também. E @Enge Gisele com I Azevedo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e nos vemos no próximo tchau. episódio. Tchau, tchau. Obrigado, gente.